Olá, hoje nós vamos fazer uma almofada, aqui em tamanho bem reduzido, mas a capa de almofada pode ser do tamanho da máquina, inclusive. Esse é um modelo geométrico, feito em duas cores. Eu decidi fazer nessa proporção, mas pode ser qualquer outra, inclusive mudando a cara. Como ela é uma almofada quadrada, eu decido fazer da maneira mais simples, mais fácil, mais rápida e pode depois ser invertida. O zíper pode ser colocado em qualquer posição. Começando aqui com duas cores, listas de tamanho diferente. Eu vou usar verde e preto. Como vão ser carreiras encurtadas, eu começo colocando pontos em suspenso. Se as agulhas estão em suspenso, o carro também vai precisar ficar em suspenso. Deixei 14 agulhas para a lista verde. Começo fazendo na parte verde, que é a parte que tem mais agulhas. A outra eu vou colocar apenas 6. Levo o carro para a esquerda e levo uma agulha. Cada vez que eu estou no lado dessas que estão em suspenso, eu trago uma agulha para cima. Assim eu diminuo a quantia de agulhas trabalhadas. Vou deixar 2 pontos aqui, porque um deles vai ser para costura. Trago todos para cima, mudo a cor. Deixei 14 para a primeira lista. Baixo as próximas 6 agulhas, o suficiente que o carro consiga pegar. Coloco o fio próximo e engato no carro. Agora o trabalho vai ser elevar uma agulha e baixar uma agulha. Então, sempre elevo no lado esquerdo e baixo no lado direito. Ao mesmo tempo em que eu ergo uma, eu baixo para ter sempre 6 agulhas trabalhadas. Deixo 2 agulhas novamente, trago para cima, troco a cor. Venho aqui na base, conto 14 agulhas também. Isso porque eu decidi fazer elas todas na mesma largura. A cor verde vai ser sempre 14 agulhas, a cor preta sempre 6 agulhas. Pode inverter, pode fazer o tamanho que quiser. Esse fio aqui eu não vou cortar porque essa é uma amostra, mas no caso de ser uma peça mesmo, precisa-se cortar o fio e colocar nessa posição, próximo às agulhas que vão trabalhar. Faço uma carreira, começo novamente, erguendo na esquerda, baixando na direita, até desaparecerem todas essas agulhas que estão elevadas no lado direito.
Continuo até terminar em 2 agulhas apenas. Mudo a cor, venho na base, baixo 6 agulhas e vamos trabalhar com a parte preta, até terminarem todas essas agulhas aqui, da mesma forma que fizemos a lista verde. Aqui eu não tenho 14 agulhas trabalhando, então eu não vou erguer ainda nenhuma agulha no lado esquerdo, somente vou baixando até eu conseguir 14 agulhas. Tenho 14 agulhas. Se eu quiser continuar fazendo lista nesse sentido, é começar novamente erguendo uma e baixando outra, fazendo a lista verde e continuando colocando preto e assim por diante. Porém, o nosso desenho não é uma lista apenas virada para um lado, ele também tem lista no sentido contrário. Então, nós fizemos essa parte virada nesse sentido. Agora, eu preciso começar a fazer lista nesse sentido de cá. Como eu faço isso? Decidi que agora eu vou começar a fazer essa lista. Então, venho para a direita, elevo uma ao invés de baixar. Volto, elevo outra e vou terminar com essas agulhas trabalhando apenas na cor verde. Termino em 2 agulhas também, ergo e mudo a cor. Agora eu estou numa dúvida. Onde eu coloco a cor preta, né? As agulhas que vão precisar baixar são essas da esquerda. Então, a cor preta entra nessas 2 primeiras aqui. Venho com o carro para a direita, porque o fio está aqui na direita. Baixo apenas 2 agulhas, uma na cor preta e uma na cor verde. Coloco o fio ali, engato no carro. Baixo uma na direita e uma na esquerda. Baixo mais uma na esquerda e uma na direita. Tenho 6 agulhas trabalhadas. Baixo uma, ergo outra. Porque a lista vai andando no outro sentido agora. Então, eu tenho sempre que ter a mesma quantia de pontos trabalhando. Sempre, aqui eu escolhi 6. Então, uma eu ergo, uma eu baixo.
termino em 2 agulhas também. Mudo a cor. Agora eu vou colocar o fio verde para a próxima lista, exatamente na posição em que ela forma um V, em que ela distribui lista para a esquerda, lista para a direita. Coloco o fio e engato no carro. Aqui eu vou baixando até eu conseguir 14 agulhas, tanto na esquerda quanto na direita. Tenho 14. Novamente, baixo somente no lado em que a lista está inclinando e começo a erguer, elevar no lado contrário, para ter a quantia de agulhas trabalhadas da mesma largura que a lista anterior. Para eu ter uma proporção, eu preciso contar quantas carreiras foram feitas bem na pontinha aqui no lado direito, para que a minha almofada, como ela é quadrada, ela não é retangular, ela tenha a mesma quantia de carreiras do outro lado. Para mim, já deu. Então, essas 4 aqui agulhas eu vou deixar em suspenso. A lista vai começar a parar quando eu estiver nessa altura, para que tenha uma proporção quadrada. No caso de uma blusa, se for feita também, precisa-se contar no lado esquerdo e no lado direito a quantia de carreiras feitas. Mudo a cor e vamos fazer novamente, baixando apenas no centro até 6 agulhas. Já tenho 6, agora somente num lado eu baixo, no outro elevo. Termino por aqui porque a almofada precisa ficar quadrada em cima também. Então, trago as agulhas para cima e outra lista. Vou baixando até 14. Termino essa lista por aqui, começo novamente a outra, até eu conseguir nivelar em cima para que essa almofada fique quadrada.
Ergo todas essas agulhas e começo a nova lista, bem no meio. Já não tenho mais agulhas para baixar nesse lado, tenho a mesma quantia num e no outro lado, nas duas extremidades, a mesma quantia de carreiras. Agora, termino o trabalho aqui em cima. Trabalho em cima com uma carreira ou duas na cor principal para arrematar. E remalho. Nosso trabalho, então, com listas na transversal, nos dois sentidos, realizado. Essa é para uma almofada. Para fazer o mesmo trabalho numa blusa, por exemplo, e que dê menos dor de cabeça, o ideal não é uma manga redonda, e sim uma manga reta. Mas também poderia ser feito o trabalho todo como essa almofada, fazê-lo reto e depois recortar. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer trabalhos em tricô recortado. E assim, se quiser uma manga arredondada e um decote, naturalmente uma blusa precisa de decote, o melhor seria, para um trabalho assim, bastante melindroso, que o decote fosse recortado. Eu deixo na descrição o link desse vídeo que mostra como fazer trabalhos com tricô recortado. Também daria para fazer, no caso, numa blusa. A proporção é de 14 para 6. Eu acho que fica bem vistoso. Você consegue perceber bem a lista, o trabalho em si, quando são em diferentes tamanhos. Nada impede de ser em outras cores também, em várias cores também. Só que conforme vai aumentando o número de cores, mais atenção precisa ter para realizar o trabalho. Para que ela tenha a largura e o comprimento certos, eu preciso ir contando as carreiras na lateral. Porque conforme eu vou andando com duas cores, principalmente, e com carreiras encurtadas, o contador de carreiras não serve. Então, eu preciso contar manualmente as carreiras na lateral, primeiro na lateral que foi feita, e depois ir contando quando eu vou fazendo essa segunda parte no lado de cá. Mas são trabalhos que ficam lindos, tanto para almofada quanto para blusa. Essa é uma ideia em listas na transversal nos dois sentidos. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!